Muito bem, após ter sido efetuada a parte mais maçante do serviço, que é o cadastro dos auxiliares, vamos finalmente cadastrar as manutenções. Não estamos ainda nos finalmente, mas estamos próximos disso. Na parte de cadastro de manutenção, você tem manutenção preventiva e preditiva e manutenção corretiva. Em manutenção preventiva e preditiva, vamos em cadastro de manutenção preventiva preditiva, que você pode também acessar direto por aqui no atalho de cadastro de manutenções preventivas e preditivas. Então vamos cadastrar uma preventiva no nosso equipamento SEM, compressor de ar. Se você quiser, você pode colocar o código automaticamente. Se você der Enter, ele vai puxar um número sequenciado sempre numérico, 1, 2, 3, quantas manutenções você quiser. Vamos colocar aqui troca de rolamento, eu vou chamar de análise de rolamento. O compressor não tem rolamento, no caso, até tem, pode ter, mas no caso, vamos usar como exemplo. Que natureza que é? Mecânica. Caso você pode pesquisar, eu só digitei para nós termos uma ideia. Controle por dias, eu vou colocar aqui a periodicidade é 5 dias. Nível de urgência, atendimento normal. Procedimento, você vai detalhar, normatizar o procedimento. Retirar painel frontal. Analisar rolamento. Trocar se necessário. Etc, etc. Você vai detalhar. Duração 1 hora. Se for meia hora, é 0,50 porque é decimal. Então, é sempre em cima de hora. Vou deixar 1 hora. Observação. Cuidar ao retirar painel frontal para não danificar. Importantíssimo a data da última atualização. Como quando você está cadastrando, o sistema precisa de um parâmetro inicial para poder se basear e gerar as demais manutenções. Vou deixar como data de hoje mesmo, mas podia ser no dia 10. Vamos pôr o dia 10 para ficar um número redondo aqui. Responsável, Derli Macedo. Sofre parada? Se sofrer parada, lembrando que na hora que nós cadastramos o determinado equipamento, o código SEM nós informamos que o custo de hora parada é R$1. Situação ativa ou inativa, com o tempo essa manutenção pode ser inativada no momento que estamos cadastrando. Itens, ferramentas e mão de obra. Quando você grava, ele já vai abrir automaticamente a tela pedindo quais os itens utilizados, as peças de reposição, se eu vou usar alguma ferramenta ou se o serviço pode ser feito por outro fornecedor. Nesse momento, o sistema não está baixando o estoque ainda, somente estou supondo o que vai ser utilizado. Rolamento XYZ, ser usado 1, se quero alterar a descrição, no caso não, e vou usar uma chave aqui, vamos colocar chave 1/4 por 8, vou usar uma chave. E se algum fornecedor vai fazer esse serviço, vai ser terceirizado? No caso, não. Se não for utilizado nenhuma ferramenta, também você pode não preencher, preenche só se houver necessidade. Está cadastrado. Então, se eu entrar agora no código SEM, vamos ver quais manutenções eu tenho para o compressor. Eu tenho somente análise de rolamento, que ali estão as informações dele. Você pode, no 101, que nós cadastramos, que nós copiamos no caso do SEM, criar também a manutenção 1. Eu vou dar Enter, vai puxar o 1 e cadastrar tudo isso normalmente. Se não, você pode vir aqui e efetuar uma cópia da manutenção. Então, equipamento 100, manutenção 1, para o equipamento 101, código de manutenção 1, ou se quiser deixar em branco, sistema sub, se quer copiar itens e ferramentas. Tá? Você copia, mas eu nem vou copiar, aqui é somente um teste. Cadastramos. Vamos também para o 100 cadastrar mais alguma coisa. Manutenção 2, limpeza geral. Então eu quero fazer de natureza limpeza, até não consta aqui, mas eu vou deixar como mecânica também. Por dias também, não é por dias úteis, eu vou colocar aqui, cada 30 dias uma limpeza geral no meu equipamento, atendimento normal. Procedimento, limpar painel frontal, limpar equipamento, etc, etc. Duração, meia hora.
observações gerais, a data da última atualização, 10/10/2010, o responsável, o mesmo funcionário, vou colocar, se sofre parada, situação ativa, no momento, vou gravar, no caso não usa nenhuma peça de reposição, nenhuma ferramenta, vou deixar, está gravado as duas manutenções preventivas desse equipamento. Se for uma preditiva, você vai marcar preditiva, o equipamento sem, código da variável. Você tem que ter previamente cadastrado a variável, no caso, controle de ruídos. No momento que eu der o Enter, ele já me puxa todos os dados desse procedimento da manutenção da variável, que está em norma. Então, você pode, se você achar conveniente, alterar o que você achar necessário na manutenção preditiva, atendimento agendado. Você pode colocar todas as informações necessárias para a preditiva, no caso, que é a nossa preventiva ótima. No caso, eu não vou gravar. Feito esse cadastro da manutenção preditiva, nós temos a geração de ordens. Então, como nós estamos vendo preventiva, não estamos vendo corretiva no primeiro momento, vamos dar uma olhada como que é a emissão de ordens de serviço. Eu vou pegar, deixa eu diminuir a nossa tela aqui. Como que funciona? Você fez toda a parte mais complicada e maçante do sistema, que é cadastrar todas as periodicidades, cadastrei as peças de reposições, os equipamentos, os responsáveis e tudo que precisa para parametrizar o software. Agora sim você vai gerar realmente as ordens de serviço de manutenção. No caso, eu vou gerar do dia 10/10/2010 a 10/10, não, vou colocar um período inferior, a 10/12/2010. Você pode selecionar a unidade, se você deixar do 0 ao ZZZ, ele pega todas, equipamentos aqui ele pega todos, mas como a gente está fazendo um teste, eu vou pegar somente o código 100, que é o nosso compreensor. Pode selecionar somente um determinado grupo, somente uma determinada natureza, somente um determinado responsável ou somente uma unidade, somente um nível de urgência. Você quer as preventivas, preditivas, ambas, eu quero só as preventivas. E vou sugerir ordens previstas. O que o sistema vai fazer agora? Ele vai me gerar todas as incidências durante aquele período do equipamento 100, que é o meu compressor de ar XYZ. Então, pode ver, já gerou para mim, gerou várias ordens no caso, né? Então, análise de rolamento, lembra que nós colocamos dia 10, no dia 15/10, ele já está me gerando uma ordem, certo? A ordem 6931. A 6932 é a limpeza geral para dia 9/11, que foram 30 dias, já que eram dias não úteis, ele contou o dia 31/10, limpeza geral. Depois, já no dia 20/10, eu tenho outra análise, que é de 5 em 5 dias, 25, 30, 4, 9, 14, até chegar no meu período final. E eu tenho duas limpezas nesse período. Nesse momento, você vai selecionar as ordens que você quer. O sistema está apenas sugerindo, ele não gerou nada por enquanto. Estou selecionando as que eu quero, posso marcar todas, posso desmarcar todas. Eu vou marcar só uma, 6931, para a gente usar como teste. Então, eu marquei a 6931, eu quero imprimir, gerar ordens selecionadas. Antes de gerar, eu vou só parar num outro detalhe, puxar a janela para o lado. O sistema tem os parâmetros gerais do sistema. Aqui nos parâmetros gerais, eu tenho qual que é a posição padrão para ordens preventivas geradas. Então, todas as ordens geradas automaticamente assumirão a posição de programada, automaticamente. Antes, no momento do cadastramento da manutenção, das manutenções, o sistema, você pode parametrizar se você quer que o sistema solicite o cadastramento de itens, ferramentas e mão de obra, automaticamente. Da mesma forma, está sim para corretivas que nós já vamos ver, e também está como sim para a parte de atualização ou baixa. A data de recálculo para custo médio, se na corretiva ele baixa o estoque automaticamente ou não, e nós temos 3 modelos de OS, que nós vamos ver quais são esses modelos depois. E podemos colocar também um padrão para custo dos responsáveis. Todos os responsáveis vão assumir que o custo deles é R$10. Não vou colocar agora no momento. Também na baixa e atualização de OS,
Nós temos automaticamente, nós vamos ver depois na baixa múltipla, qual que é a posição padrão, um atestante, que nós vamos ver para que serve, se baixa automaticamente os itens do cadastro nos itens, e a data de início e fim do serviço, que nós vamos ver na baixa também. Tudo isso parametrizado no sistema. Então, aqui na geração de ordens, eu vou gerar, lembrando que estamos com o modelo 1, gerei. Imprimir, o sistema possibilita que você imprima. Deixa eu colocar na tela para a gente poder visualizar certinho. Então, aqui ele me gerou uma ordem por folha, tá? Então, no caso, nós podemos parametrizar para que essas ordens de serviço elas sejam impressas em não por folha, de forma mais econômica, depende de como que o cliente desejar. Então, aqui foi gerado todas as informações. Ali embaixo a parte dos procedimentos, observação, os itens e ferramentas a serem utilizados, inclusive com espaço, se foi utilizado mais ou menos. Embaixo, serviços executados, no caso o responsável vai preencher, providências a serem tomadas, se foram utilizados mais itens ou ferramentas, data de início do serviço e hora, data e hora do fim, um atestante, matrícula do atestante, se houve algum atraso e assinatura. Isso, cada empresa possui uma forma de trabalhar. Esta é uma forma que nós sugerimos, no caso, que algumas empresas usam. Então, ali foi gerado, já sumiu daqui a 6931, eu posso gerar as outras, se eu achar conveniente. Dessa forma, eu só gerei a 6931 para teste. Essa ordem vai para a empresa, a fábrica, ela é efetuada e, posteriormente, você tem que dar baixa nessa ordem de serviço. Para você dar baixa, você vai em ordens de serviço, atualizador baixa DOS, ou diretamente atualizador ou baixa DOS. Então, aqui eu vou pegar, posso buscar as ordens que eu tenho abertas, no caso está aqui a minha 6931, aqui tenho todos os dados dela, nessa aba, todas as informações dela. Em atualização é o que você vai preencher, inclusive como constava na nossa tela, né? O nível de urgência se houve algum tipo de alteração, data e hora do chamado. Como nós temos um nível de urgência, o prazo dela era até 15/10, 0 horas. No caso, a hora do chamado estava zerada. Data de início do serviço, hora de início, data de fim, hora de fim. O atestante foi o Gustavo. Se tiver matrícula, se houve algum atraso, não houve, se teve um tempo em horas, né? O solicitante foi uma preventiva, o responsável, serviços executados. Efetuada análise do rolamento e não houve necessidade de troca. Providências a serem tomadas, nenhuma. Posição, vou baixar porque eu finalizei realmente executada sem material. Itens e ferramentas ele vai me pedir, eu vou só salvar. Ele vai me pedir se foram realmente utilizados. Usei a chave? Usei. Mas o item eu não usei, então eu vou excluir ele daqui. Se eu usei, por exemplo, um óleo Lubrax EGF, aqui eu posso colocar que eu usei tanto de óleo. Ele só vai me sugerir conforme eu já cadastrei previamente. Pronto, minha ordem está baixada. Logo, nós vamos ver os relatórios, o sistema gera todos resultados em cima dessas informações que foram colocadas aqui na baixa de ordens.